Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar, direto aqui do canal Mão de Jesus pelo YouTube. Eu quero aqui dar continuidade na quarta lição. Nós estamos aí na quarta lição das lições bíblicas da CPAD, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus, primeiro trimestre, né? Então nós vamos aí para a quarta lição, temos aí a terceira lição, foi postado aí recentemente, né? E eu quero agradecer os comentários dos irmãos, das irmãs que têm deixado os comentários, isso nos ajuda muito, tá? Seu like, sua inscrição, que Deus abençoe. Antes quero fazer uma oração, né? E já vamos estar iniciando aqui em nome de Jesus, tá bom? Senhor Jesus, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por esta condição que o Senhor me dá de hoje, trazer para o meu irmão, a minha irmã, Senhor, um conteúdo especial, Senhor, que o Senhor, meu Deus, permitiu teus servos preparar para hoje estarmos aqui lendo, entendendo, comentando e orando para que o Senhor nos faça entender as tuas escrituras, que só o Senhor sabe e conhece todas as coisas, meu Pai. Muito obrigado pela vida, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui compartilhando, meu Pai, esse entendimento com meu irmão e a minha irmã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Então, como eu tinha deixado na lição passada, na lição 3, sobre as perguntas, né? Eu li as perguntas e não respondi, pois eu vou responder agora. A primeira pergunta, essa lição foi a respeito do avivamento no Novo Testamento, a terceira lição, tá? Então eu deixei algumas perguntas do conteúdo aqui, que foi a primeira, são 5 perguntas, né? Por que o avivamento em João é tratado em primeiro lugar? Então, uma pergunta, né? A resposta: porque sua mensagem é mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Segunda pergunta: quais expressões identificam a pessoa de Jesus em Marcos? Resposta: servo, vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Servo sofredor e servo triunfante. Terceira pergunta: o que a mensagem do livro de Atos mostra? Essas perguntas eu fiz lá, né? Agora eu estou respondendo elas. Mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Lembrando que os gentios somos nós, né? Que não somos israelitas, somos nascidos aí fora da linhagem de Israel, né? Do país. Então nós somos aqui os gentios, quando a Bíblia cita, né? Pergunta 4. Para o propósito desta lição, qual apelo do apóstolo Paulo merece ser destacado? Resposta: vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. Pergunta 5. Que princípios as epístolas gerais apontam? Resposta: elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã, tá? Então tá aí, respondendo as perguntas que eu deixei aí na lição 3. Sempre eu vou deixar essas perguntas e não vou responder na próxima lição, tá bom? Nós vamos correr um pouco aqui, para que nós venhamos aí trazer, pelo menos aí até esse mês, né? Agora hoje estou gravando aqui, hoje é 2 de março, né? Então eu tenho só esse mês para trazer para os irmãos esses conteúdos aqui, né? Nós estamos na quarta, nós temos ainda mais... temos a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª e a 13ª. A gente encerra esse primeiro trimestre, tá bom? Então vamos lá. A lição de hoje é o ministério avivado de Jesus. Texto áureo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a fama correu por todas as terras em derredor. Está em Lucas 4,14. Verdade prática.
O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então vamos lá então. Eu vou deixar aqui uma leitura diária que, se você quiser fazer, você pode fazer. Na segunda-feira você pode ler em Lucas 1,35, o nascimento de Jesus sob a virtude do Espírito Santo. Na terça-feira você pode ler em Lucas 4,14, o ministério de Jesus sobre a virtude do Espírito Santo. Na quarta, você pode ler em Mateus 4,1, Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Na quinta, você pode ler em Mateus 6,9 ao 13, né? A oração, modelo de Jesus para os discípulos. Na sexta, você pode ler em Mateus 3:13 ao 21, o batismo de Jesus e a confirmação do Espírito Santo. No sábado, você pode ler em Lucas 4:18 ao 19, a missão de Jesus e o propósito de seu ministério. Tá? Sempre eu vou estar trazendo esses conteúdos para os irmãos aí, e principalmente no domingo também tá postando aí essas aulas, tá bom? Vamos lá então, a leitura de hoje é em Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 22, tá bom? Você pode estar conferindo na tua Bíblia, seja ela católica ou evangélica, que nos fala assim, Lucas 14, no versículo, Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante. Fala assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro, ou fechando, né? E tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Glória a Deus. Então tá aí, né? É interessante, porque essa leitura é muito forte, né? Tremenda. Ensina aí como que Jesus pregava, né? Jesus com todo o seu poder, sua graça. Então, nós observamos ali que a pregação de Jesus era uma pregação não de exaltação, mas quando ele falava, saía virtude, saía poder, saía um diferencial, né? A sua palavra em Jesus tem poder, não é verdade? Então vamos lá então. Hoje nós vamos falar aqui, vamos aqui para o primeiro tópico, né? E aí eu vou estar lendo esse primeiro tópico no parágrafo 1 e 2. E vai se repartir aqui em algumas partes A, B, C, né? Mas vamos aqui para o tópico primeiro, que fala assim: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Parágrafo 1. O Espírito Santo na vida de Jesus, né? Vamos aqui para a parte A. No nascimento, então, o Espírito Santo na vida de Jesus no nascimento. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Você pode conferir em Lucas 1,35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação, sob a virtude do Espírito.
nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, conforme nos diz em João 1,14. Parte B. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 ao 17, você pode estar conferindo aí. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Lembrando que esta forma aqui de pomba, na verdade, o escritor, no caso aqui de Mateus, que veio, os apóstolos, os irmãos aí que escreveram, eles olharam e viram um poder sobre Jesus. E esse poder, esse clarão, essa força, esse brilho, tinha uma forma de pomba. Na verdade, não é que era uma pomba material, mas o poder tinha uma forma de pomba. Então, era a unção, a virtude caindo sobre Jesus, vindo sobre Jesus. Parte C. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, nós vemos aqui essa parte que é maravilhosa, porque às vezes a gente crente não queremos passar por... Não queremos, não queremos sofrer, não queremos ser provado, nós queremos dar glória a Deus e aleluia, e pular e se alegrar e rir, chorar, de alegria, de felicidade, menos passar por o que Jesus passou. E a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus o conduziu ao deserto. Então tem coisas que é o próprio Deus que permite que passamos. Mas vamos lá para a leitura que eu creio que vai explicar aqui. Mateus 4, 1. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4, 2. Em todas as investidas de Satanás, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que, se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Aqui é bem claro, quando a explicação, o texto, a Bíblia nos diz que se o Senhor não estivesse ali revestido com o Espírito Santo na vida dele, ele teria cedido às tentações. Mas o Espírito Santo era com Jesus, é com Jesus, Claro que jamais Jesus ia ceder às tentações, mas para nós que somos carne, nós somos nascidos do pó, Jesus foi nascido do céu. Jesus, ele veio do céu, e voltou para o céu. Nós não, nós viemos de baixo, viemos do pó. Aquele que é de cima voltou para cima. Nós que somos de baixo do pó vamos voltar para o pó, para baixo. Então, Jesus, ele passou por toda essa tentação e resistiu no poder e na palavra de Deus. É isso, o exemplo que nós temos que ser e fazer. Vamos aqui no parágrafo 2. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia. Lucas 4, 14 ao 15. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres, ou seja, os necessitados. Este era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos ricos deste mundo não se interessariam pela sua palavra. Meu Deus, é forte, hein? Mateus 19, 23 e 24. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os aquebrantados do coração, só para explicar. Quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se
a vontade de Deus, conforme Salmo 34, 18. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos, conforme Mateus 11, 28. Apregoou liberdade aos cativos. Também está em João 8, 31, 36 ao 36, né? Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos 8, 20 e 21. Deu vista aos cegos, João 9, 39 ao 41. E pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Então está aí, né? O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Estou lendo aqui a leitura da lição bíblica, né? Glória a Deus, lembrando que cada um aí tem a sua liberdade de ler a Bíblia, buscar a Deus e o próprio Espírito Santo nos revelar, falar conosco, nos ensinar, né? Aqui é apenas uma orientação, né, de quem já conhece, de quem já estudou, já buscou, né, e dar-nos esses conhecimentos, né? Mas a verdade absoluta está em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e é Ele que nos revela aquilo que muitos ainda não entendeu, né? O Senhor Jesus, o Espírito Santo nos revela, nos faz entender as coisas de Deus, tá bom? Então, quando nós somos voltados para Deus, não entendemos as coisas de Deus. Quando nós queremos somente questionar, brigar, contender, com certeza as coisas de Deus não vai se esclarecer para nós, porque nós queremos entender para questionar, para brigar, para criar confusão. E a palavra de Deus, ela é voltada para nós, para nos ensinar a nossa salvação, não é verdade? Para que nós viemos ser o exemplo, ser bênção, ser o que Deus quer que nós sejamos no nosso ministério, na nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nosso dia a dia, na igreja. Então, não tome aqui esse ensinamento como um absoluto, como é que se diz assim, ponto final de certeza. Não, aqui é uma orientação, né? E todos nós temos a liberdade, a salvação individual de estudar a Bíblia e servir a Deus conforme o Espírito Santo nos ensina, né? E eu creio que esse ensinamento aqui é um ensinamento muito bom, muito edificante, tá bom? Então vamos lá então para o tópico 2, né? Onde vamos falar agora de Jesus e a oração em seu ministério. A oração muito importante, né? E aí nós vamos ler aqui parágrafo 1, 2, né? Parágrafo 1 e 2, tá bom? Então vamos lá então. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões dos evangelhos, a primeira em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13, a segunda em Lucas, capítulo 11, versículo 2 ao 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Mateus 6, 5 ao 9. Desta forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus. A cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica a oração, né, por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Está em Mateus 6, do 5 ao 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Vamos para o parágrafo 2. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, conforme está em 6, 12 ao 16. Né? Mateus 6, 12 ao 16. Fez uma oração de gratidão
por Deus se revelar nos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos, conforme Lucas 10, 21 e também Mateus 11, 25. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois, mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. Mateus 26, 36 ao 46. Então, a oração teve um papel importantíssimo no ministério terreno de Jesus. Então, nós também devemos viver em oração, porque é muito importante. O crente que não vive em oração é um crente fraco, é um crente que não se alimenta do céu. Nós devemos se alimentar do céu como? Orando, né? Orando, lendo Bíblia, né? Não é só lendo Bíblia, é ler Bíblia e orar, né? Ler Bíblia e consagrar, se santificar, enfim, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos lá então para o terceiro tópico, uma vida na unção do Espírito. E aí nós vamos ler aqui 2 parágrafos, né? Também. 2 parágrafos também. Bem? Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus, né? Lucas 4:8. A unção do Espírito na vida do obreiro. Então, o irmão, a irmã que é obreiro, igual eu, né? Cooperador, evangelista, enfim, né? Se esforçamos para fazer a obra de Deus aí. Temos que viver na unção do Espírito Santo. Eita, oh glória, é bem assim. Vamos lá então. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e algumas até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocracia. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando a edificação, glória a Deus, espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus, conforme 1 Coríntios 14, 26. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus, conforme 1 Timóteo 4, 7. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual, diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Vamos aqui para o parágrafo 2. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, segundo você pode conferir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mateus 28, 19, Efésios 6, 15. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Mateus 25, 4. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo, segundo João 14, 26, tá bom?
Então tá aí, aqui encerramos a nossa quarta lição. Quarta lição, o Ministério Avivado de Jesus, aqui pelas lições bíblicas, Aviva a Tua Obra, chamada das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus da CPAD. E agora que nós vamos aqui para a parte das perguntas, eu vou deixar essas perguntas e vou estar respondendo na próxima quinta lição, que vai ser o avivamento na vida da igreja, tá vendo? Glória a Deus, né? Então, glória a Deus, a primeira pergunta que você pode estar respondendo, né, conforme essa leitura, e eu vou estar trazendo a resposta depois aí. A primeira pergunta é: segundo a lição, qual o papel do Espírito Santo no ministério da encarnação? É uma pergunta, né? Segunda pergunta: cite pelo menos 3 objetivos no ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo. Né? Segunda pergunta. Terceira pergunta: o que a oração do Pai Nosso nos revela? Tá aí, ó. Oh, glória, né? Tremendo, né? Quarta pergunta: o que o obreiro não deve negligenciar? Tá vendo? Você responder aí, né? Quinta pergunta: por que Deus chamou cada crente? Oh, glória. Então, quinta pergunta aí. Tá? Então, são 5 perguntas. E na próxima aula, próxima lição, lição 5, eu vou estar trazendo aí na lição 5 o avivamento na vida da igreja. E eu vou estar respondendo essas perguntas da lição 4, tá bom? Em nome de Jesus, a lição 4, que foi o ministério avivado de Jesus. Então, nós aprendemos que sem Jesus, sem o Espírito Santo, né, nada podemos fazer, tá bom? Então, temos que perseverar, porque os dias são maus, são difíceis, são tenebrosos, são os últimos dias. O Senhor Jesus está às portas para buscar um povo especial, zeloso de boas obras, conforme fala lá no livro de Tito, né? Glória a Deus, amém? Então, vamos fazer a oração final aqui, agradecendo os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, deixado seu comentário, né? Isso nos ajuda muito, até mesmo nos orientar aqui, tá bom, não tá? Os irmãos estão gostando, não estão, né? Como é que tá? Então, agradecer principalmente, né? Tanto os comentários bons como as críticas construtivas, né? Enfim, agradecer aí, tá? Então, você aí que ainda não é inscrito no canal Mão de Jesus, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, né? Compartilhe, tá bom? E que o Senhor Jesus nos prepare para a sua vinda, que está muito próximo. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Estejamos preparados, não é vamos se preparar. Estejamos preparados, porque Jesus vem buscar. E a Bíblia nos relata que é o arrebatamento. Arrebatamento, você pode olhar no dicionário, é pegar e levar o que é seu, é tomar, né? Não há tempo de se preparar. Então temos que estar preparados. Como que nós se preparamos? Buscando o Espírito Santo, assim como os discípulos buscaram depois da partida de Jesus. Eles ficaram em Jerusalém buscando a Deus, orando até o Espírito Santo, conforme Atos 2, se revesti-los. E aí eles estão preparados, porque o Espírito Santo vai vir buscar aquilo que é dele. Aleluia. O Espírito Santo vai buscar uma parte dele para morarmos com ele no céu, ou na Nova Jerusalém, que é a mesma coisa, né? Amém? Deus abençoe. Oração final. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse estudo, Senhor, por essa leitura, meu Deus. Sim, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Agora são, glória a Deus, 11 horas da manhã. Meu Deus, por esse 2 de fevereiro, vou estar postando esse vídeo logo mais, meu Deus. Glória a Deus, agora ao meio-dia. Que, aleluia, Espírito Santo nos ensine, meu Pai, que a tua unção, a tua graça, meu Deus, nos dê condição de te servir melhor, de louvar o teu nome, te glorificar e te exaltar na beleza da tua santidade, Pai. Meu Deus, fortalece o meu irmão, a minha irmã que está conosco, é inscrito nesse canal, nesse trabalho. Jesus, ajuda cada um, meu Pai, edificarmos uns aos outros, para que estejamos preparados para a tua vinda e o teu arrebatamento. Essa pessoa que ainda não te aceitou, que ela venha te aceitar como o único suficiente Salvador, Senhor. O Senhor venha renovar ela, escrevendo o nome no livro da vida,
renovando o seu nome no livro da vida, se ela está reconciliando, que ela venha voltar, estar com Cristo, firme, porque o Senhor está às portas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Lembrando que à meia-noite, hoje, né, eu não vou estar em oração, mas amanhã, meia-noite, estarei em oração, né? Tá postando esse vídeo para os irmãos aqui, para as irmãs, tá aí. Glória a Deus, na quarta lição. E lembrando que sábado agora também estaremos aí com culto direto e ao vivo, direto aqui de Itatiba, no bairro do Colina 1. Qual que é o endereço? Rua Benedito Antônio Reganini, 1130, onde estaremos ali na igreja Jesus Cristo é o Caminho, te aguardando às 19 horas, tá bom? Senão você pode estar assistindo pela live aí. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.